Olá, que prazer estar aqui com todos vocês. Hoje, dia 17 de março, dia do meu aniversário. E este vídeo, esta gravação é uma forma de abençoar a sua vida. Hoje, no meu aniversário, eu quero compartilhar com vocês aqui lições que eu aprendi nestes meus 50 anos. É claro que algumas pessoas podem estar vendo esse vídeo num outro dia, já não é mais dia 17 de março, talvez num outro ano, já não estamos mais em 2026, eu já estarei com mais alguns anos, não há problema. Na verdade, eu quero mesmo que este vídeo fique aqui de alguma forma para abençoar pessoas em qualquer lugar, em qualquer época. O objetivo de estar aqui é eu compartilhar com você aquilo que eu tenho vivido nestes meus 50 anos. E eu carrego comigo uma frase que o apóstolo Paulo disse, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então a vida só tem sentido se nós pudermos compartilhar com os outros aquilo que Deus tem feito em nossa vida. E na minha vida, nestes 50 anos, eu vivi muitas coisas. Quem me conhece mais de perto e conhece um pouco da minha história, sabe que é uma longa história, sabe de onde eu vim, sabe os problemas familiares que enfrentei, uma infância difícil, mas em tudo Deus foi maravilhoso, provedor, e Deus faz por nós mais do que pedimos ou pensamos. A minha história completa está no nosso podcast, no nosso canal do YouTube, Entre Nós Podcast, onde eu conto a minha infância, a minha conversão, o quanto a minha igreja foi fundamental na transformação, não só minha, mas de toda a minha família, o que Jesus fez através da igreja, através de pessoas. Minha história está lá. Mas hoje aqui eu quero resumir a minha vida em 5 períodos de 10 anos cada. Do 1 aos 10 anos, dos 10 aos 20, dos 20 ao 30, eu dividi em 5 etapas. Eu queria trazer aqui 5 lições muito importantes para a sua vida, que se você prestar atenção nessas lições, com certeza elas podem te ajudar. Eu não sei qual a sua idade, não sei em que etapa da vida você está, não sei. Mas eu sei que se você abrir os seus olhos para o recado de Deus, você pode de alguma forma ser muito abençoado. Então, vamos lá essas lições? Eu quero pedir o seguinte, para você que ainda não segue o nosso canal aqui, o Reverendo Machado, um canal feito para compartilhar mensagens de fé, orações, onde eu e a minha esposa estamos aqui todos os dias orando pelas pessoas, todos os dias uma palavra de Deus, e você pode não só nos seguir, mas compartilhar. Então vamos fazer o seguinte, se você ainda não nos segue, subscreva o canal aí, ative as notificações para que todas as vezes que eu postar um vídeo ou estiver online, ao vivo, você esteja nos seguindo aí e de alguma forma nos ajudando a chegar mais longe. Se você já me segue, você pode fazer o seguinte, você pode me ajudar agora compartilhando com alguém que não segue, manda agora para algumas pessoas, diga, olha, conheça a história aí do meu pastor, conheça aí a história do meu amigo, talvez você não é membro aqui da minha igreja, mas é um amigo, caminha conosco, então mostra a história, compartilha a minha história com alguém em nome de Jesus. Antes de começar a gravação, eu já estava orando para que todas as pessoas que assistirem ou receberem, de alguma forma, sejam mesmo abençoadas. Então eu creio que onde você estiver aí, Deus estará abençoando a sua vida e no final eu não vou terminar sem abençoar a sua vida. Hoje, no dia do meu aniversário, eu quero te dar um presente. Eu quero orar por você em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, compartilha com alguém e se estiver assistindo agora, faz um comentário. Faça um comentário, porque todo comentário que você fizer aí, eu vou ter o prazer de responder. Eu mesmo vou responder o seu comentário e você ainda ajuda o algoritmo a entender que o vídeo é relevante e ele envia para mais pessoas. Combinado? Posso contar com você? Então coloca o seu likezinho aí, daqui a pouco eu te respondo quando eu terminar. Vamos fazer o seguinte? Eu quero dividir em 5 partes o que eu quero falar. E eu quero começar da primeira etapa, né? Da primeira etapa, que é a fundação.
quando você constrói uma casa, qual é a primeira parte da casa? O alicerce, a fundação. E a fundação é muito importante. A ciência já diz que os primeiros anos na vida de uma criança, eles são fundamentais para a formação do caráter, da moral desta criança. Então, do primeiro ano até os 10 anos, foi o meu período de fundação. Foi um período que eu não tinha Jesus na minha vida. Minha família ainda não servia Jesus, minha família não caminhava com Jesus. E então foi talvez assim o período de maior escassez na nossa casa, maior escassez na minha família. Minha família, uma família muito pobre, muito simples, no interior de São Paulo, na cidade de Ribeirão Preto, com vícios em casa, né? O meu pai tinha vício no álcool, então uma família sofrida na periferia. Mas existem coisas que nós nunca esquecemos. Existem bases que sustentam o edifício até hoje e coisas que eu não posso me esquecer. A Bíblia Sagrada diz no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 22, versículo 6. Provérbios 22, verso 6 diz assim: Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Olha essa tradução. Tem tradução que diz: ensina o menino no caminho que deve andar. Essa aqui diz: instrui a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Você quem? O pai ou a mãe tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. Então, minha mãe ainda não servia a Jesus, meu pai não servia a Jesus, mas eles nunca deram um mau exemplo, no sentido de nos empurrar ou nos deixar vulnerável ao erro. Meu pai sempre dizia: um homem não faz isso. Minha mãe dizia: não, nós não fazemos isso. Nós não roubamos de ninguém, nós não tocamos naquilo que é dos outros. Nós pagamos as nossas contas, mesmo com dificuldade. Nós somos honestos. Nós somos pobres. Meu pai dizia: pobre, mas honrado. Então, foram valores que, mesmo vivendo uma vida fora de Jesus, são valores que nós nunca nos esquecemos. Há dias atrás eu fazia uma reunião com a nossa equipe e eu estava falando sobre isso. Eu dizia: olha, os filhos, eles têm a tendência de repetir o que os pais fazem, de copiar o exemplo dos pais. E eu falava de Isaac, que quando houve uma fome na terra, ele quis ir para o Egito, porque ele tinha visto o pai fazer isso. E foi lá no Egito que Abraão teve grandes problemas. Ele trouxe uma serva de lá que foi grande problema para a família dele. Então o Isaac viu o pai fazer e agora ele estava repetindo o comportamento. Do 1º ao 10º ano é o período de formação. E foi nesse período que eu pude ver os meus pais, a minha mãe, sabe, com um marido alcoólatra, um marido às vezes violento, um marido que decepcionava, mas a minha mãe me ensinou valores. Resista, fica firme. Minha mãe nunca saiu de casa arrumar outra pessoa, sabe? Então, foi forjando ali uma maturidade em mim. E se eu pudesse compartilhar com você algo agora, talvez você está passando um momento assim, que você pensa também em largar tudo. Só que tem gente olhando para você. Seus filhos estão olhando para você. E seria muito interessante você forjar neles um alicerce, porque no futuro eles vão se lembrar de que você, mesmo passando problemas, você resistiu firme, você venceu. Então, os primeiros anos, para mim, foram anos de fundação. Eu não me lembro de tantas coisas, a gente consegue se lembrar da altura dos 6 anos, 7 anos, e eu me lembro de uma infância bem divertida,
eu brincava muito mesmo sem dinheiro, eu jogava muita bola, sabe, eu aprontava bastante, eu tinha muita energia, mas eu acredito que naquele tempo nós fomos muito forjados, eu e minha família, por causa da minha mãe, que mesmo sem condição, mesmo sem ter dinheiro, fez com que a gente tivesse uma infância honesta. E nenhum dos meus irmãos, mesmo morando na periferia, mesmo, sabe, nenhum se tornou marginal. Hoje muita gente se desculpa dizendo assim: ah, fulano é assim por causa dos pais, fulano é assim porque teve um mau exemplo em casa. Sabe, eu sei que muitas coisas, às vezes, outros têm culpa, mas decisão é de cada um. É de cada um. Então, mesmo que você venha de uma situação horrível, de escassez, pobre, não ter, sabe, você pode decidir ser diferente, fazer diferente, porque valores foram colocados no seu coração. Então, essa primeira fase da minha vida, que eu não tenho muito o que contar sobre ela, porque eu nem lembro de tanta coisa, é que esse versículo é a verdade. Ensina um menino, fala. Então, se você tem crianças em casa, não deixa de falar, vai ensinando, vai forjando e ensine mais pelo exemplo, mais pelo esforço do que pelas palavras. Mais pelo esforço, mais pelo exemplo do que pelas palavras. Se você não desistir, você está dizendo para os seus filhos, no futuro eles não vão desistir. Se você acreditar, você está dizendo para os seus filhos, no futuro, quando eles passarem pelo mesmo que você está passando, eles vão acreditar. Se você for bom, se você for uma pessoa, sabe, de coração bom, sem falar, você está dizendo para eles que no futuro eles também serão bons. Eles vão repetir o que estão aprendendo agora. Então, essa primeira fase da vida, para mim, é a fase da fundação, do 1 aos 10 anos. Ok? E aí depois, dos 10 para frente, dos 10 ao 20, aí vem a adolescência. Aí sim, com aquilo que você aprendeu, aí você entra na época da identidade. É a segunda fase, a identidade. Eu tenho um versículo aqui que eu queria abrir e ler com vocês, que é a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, e esses versículos você pode apontar aí, acompanhar, são versículos que falam ao meu coração e que é a base da minha fé. Capítulo 4, o versículo de número 12, Paulo escreveu assim a Timóteo: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Olha que interessante, ninguém te despreze porque você é jovem. Logo aos 12 anos eu fui para a igreja, minha mãe começou a ir à igreja, eu comecei a ir à igreja, eu comecei a me envolver com a igreja, eu comecei a sonhar, eu via as pessoas na igreja, eu via líderes na igreja, tive pessoas na minha vida assim que me inspiraram na altura. Um amigo que tocava bateria na igreja, o Alexandre, e eu olhava para ele, eu queria ser como ele, e logo ele me ensinou a tocar bateria, logo me ensinou a tocar violão, e eu comecei a me envolver, e esse é o período da identidade que eu descobri que eu podia ser útil de alguma forma, e eu fui me lançando, e é nesse período que eu trago assim grandes, grandes, grandes lembranças. Lembranças boas de pessoas que apostaram em mim. Uma senhora, membro lá da igreja que nós frequentávamos em Ribeirão, ela viu eu tocando bateria e o Alexandre me dava aula. Um dia ela chegou para mim e falou assim, ela me chamava de Lezinho. Ela falou assim, Lezinho, você tem vontade de aprender bateria, né? Eu falei, sim. O Alexandre está te ensinando? Sim. Quando ele tem tempo, ele me ensina. Ela falou assim, você tem que fazer uma aula de bateria. Eu falei assim, ah, legal. Como? Nós não tínhamos dinheiro nem para o transporte. Não tínhamos, nós íamos, às vezes, de boleia, de carona para a igreja. Às vezes ia de bicicleta, às vezes ia a pé. Aí ela falou assim, procure uma escola de baterista e eu vou pagar para você a escola. Eu falei, sério?
E ela disse: sim. E aí eu arrumei uma escola num bairro bem distante da minha casa, mas eu tinha bicicleta. E ela falou assim: então você vai fazer, mas se você faltar uma aula, eu não pago mais. E ela, durante um período, né, durante alguns meses, ela pagou o curso de bateria para mim. E eu estudei com um professor profissional numa escola, era um professor particular que dava aula na casa dele, tinha um estúdio, e eu fiz aula durante vários meses, lembro, um ano, ou talvez um pouco menos, ou um pouco mais, já não me lembro, mas eu fiz aula e foi muito bom, e ela pagava a escola de bateria para mim. O nome dessa nossa irmã, Thelma, acredito que ela está assistindo, ou vai assistir depois, e que o Senhor te abençoe. Aquilo que você fez não foi para eu me tornar um baterista, mas foi investir em alguém. E quantas vezes nós vemos crianças, adolescentes perto de nós e que nós não investimos neles? E nós, às vezes, perdemos a oportunidade de desenvolver no coração daquela pessoa um futuro. Eu não me tornei um baterista profissional, eu não vivo de tocar bateria, mas aquilo que a Thelma fez, nunca mais eu me esqueço, nunca vai sair do meu coração. Ela investiu, talvez, na minha vida ministerial. Logo depois eu parei de tocar bateria, fui fazer outra coisa, mas ela viu ali um talento. Então, foi o período da identidade, onde eu comecei a descobrir que eu podia servir ao Senhor. E outras pessoas que investiram em mim. Investiram de outra forma. Investiram de outra forma. Um senhor na igreja falou assim, um senhor chamado Carlos, ele falou assim, olha, eu vejo você sempre trabalhando aqui, você é obreiro mirim aqui na igreja? Eu falei, sim. Ele falou assim, eu tenho um trabalho para você. E me deu um trabalho. Uau! E eu fiquei muito feliz com aquilo. Sabe, pessoas que cuidaram. Nós, na altura, a nossa igreja em Ribeirão Preto era uma igreja muito viva, onde as pessoas cuidavam muito dos outros. E teve uma época que eu fui trabalhar para um membro da igreja também que tinha uma oficina de moto, Marquinhos. E o Marquinhos, ele conhecia a nossa história, conhecia a nossa realidade, já tinha ido na minha casa, eles eram firmes na igreja, então conhecia a minha família. E um dia o Marquinhos chegou para mim e falou assim, Lezinho, deixa eu te falar uma coisa. Ele foi me levar em casa, ele tinha uma oficina de moto, e aí terminamos o trabalho, eu trabalhava com ele lavando peças de moto. Terminou o trabalho, ele falou, vou te dar uma carona, vou te levar em casa. Aí eu fui de moto com ele, e ele me deixou até em casa. Aí quando chegou em casa, ele falou assim, Lezinho, deixa eu te falar uma coisa. Se algum dia você passasse em frente a uma, uma, uma lanchonete, né? Aqui em Portugal, uma pastelaria, uma padaria, falou assim, você tiver vontade de comer alguma coisa e você não tiver dinheiro, você me fala, viu? Porque eu já fui muito pobre, eu não tinha dinheiro. E às vezes você está querendo comer um pastel, está querendo comer alguma coisa, fala comigo. É claro que eu nunca falei, né? Eu morria de vergonha. Mas eu não me esqueço que um dia o Marquinho falou isso para mim. Ele disse, se você tiver vontade, fala comigo. E eu fico olhando que aqui na igreja hoje eu sou pastor. Nós temos aqui a nossa cafeteria, quando termina o culto, as pessoas vão na cafeteria e ficam ali conversando, tomando café, é um momento de comunhão. E eu fico feliz de ver, mas eu sempre lembro do Marquinhos e eu falo assim, será que tem alguém aqui que está aqui na cafeteria, ou que está aqui em volta da cafeteria, que não chegou no balcão porque não tem dinheiro para comprar? E eu fico pensando, então é nosso dever olhar por essas pessoas. Por isso eu sempre fico olhando. Será que aquela irmãzinha ali não está comendo porque ela está sem fome? Ou será que ela está sem dinheiro? Porque eu me lembro lá da minha história. Lá da minha história. E hoje, o que eu posso fazer para poder suprir necessidade de pessoas? Porque assim como eu não tinha e hoje eu tenho, eu não era ninguém e hoje eu sou, então eu quero, de alguma forma, abençoar pessoas. Então, quem sabe, você que está me assistindo, não olhou dessa forma ainda. Que existem pessoas que estão nessa fase da identidade. E você pode ser fundamental. Uma palavra de apoio, você pode fazer essa pessoa querer ser alguém na vida. Querer ser alguém na vida. E eu me lembro dessas histórias, que já lá vão quase 40 anos,
mas que alguém chegou e falou assim: vem para cá, eu vou te ajudar, você vai ser grande. Então, o que eu recebi, eu quero repassar. Lembra da Santa Ceia? Quando Paulo, na hora de ministrar, disse assim: o que eu recebi do Senhor, eu quero vos ensinar. Então, o que Deus fez na minha vida, eu gostaria de ensinar você também a ser uma pessoa abençoada. Ok? Essa foi a minha fase, dos 10 até os 20 anos. Né? Aos 18 anos, eu já era obreiro da igreja, já fazia reuniões, já estava totalmente envolvido. Tivemos uma perda grande na nossa família, que nessa época, nesse intervalo de tempo, nessa década, nós perdemos um membro da nossa família, meu irmão, que já era pregador, ele sofreu um acidente de carro e ele morreu, né? Faleceu, era o meu irmão mais velho, e aí foi assim um baque muito grande na família. Alguns até achavam que a minha mãe não ia resistir àquilo, mas ela ficou firme com Jesus, não deixou a casa do Senhor, não deixou que nós deixássemos a casa do Senhor. Pelo contrário, nós aí ficamos mais firmes, tivemos pessoas que nos abraçaram, trouxeram-nos para mais perto e vencemos. E hoje toda a família ainda serve o Senhor, mais familiares continuaram servindo ao Senhor e nós superamos. Então, mesmo em meio à sua trajetória, quando Deus está cuidando, pode acontecer alguma coisa, mas você não deixe o Senhor. Não deixe o Senhor. Lembra daquela canção? Minha fé não está firmado nas coisas que podes fazer. A fé não está naquilo que ele faz, o que ele fez. A fé está nele. E ele é Deus. E no final, nós vamos ter sempre vitórias em Deus. E aí vem a terceira fase, agora dos 20 ao 30. E eu costumo me lembrar com muita alegria dessa fase, porque foi nessa fase que então eu me casei. Ali foi uma mudança completa na minha vida. Essa é a construção. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Provérbios 16. Tem um versículo que eu vou deixar aqui para você. Provérbios 16. Olha o que está dizendo aqui. É a fase da construção, né? Agora o alicerce está pronto. Já sei o que eu quero para a minha vida. E agora temos que construir em cima. É uma fase difícil. Provérbios 16, versículo de número 3. Diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Minha história de casamento é interessante. Eu tocava na igreja, na altura eu tocava guitarra, eu abria cultos na igreja, eu fazia a abertura do louvor. Estamos falando daquela época que a igreja não tinha uma banda completa. Hoje você chega na igreja, tem bateria, guitarra, teclado, 2 guitarras, tem percussão, você tem uma banda, você tem 3 pessoas cantando. Na altura não era bem assim. Na altura, geralmente, só tinha um guitarrista, um violão tocando, às vezes uma bateria, era bem simples. Eu acredito que nessa altura nem bateria tinha, ou não tinha baterista no dia. Só estava eu abrindo a reunião, estava lá cantando, adorando a Deus. Foi quando a Luciana entrou na igreja e assistiu o primeiro culto. Eu falo sempre isso, desde a primeira vez que eu vi ela, eu já me apaixonei, sabe? Essa é diferente, essa é diferente. Nós éramos jovenzinhos ainda, e ali nós começamos a desenvolver uma conversa. Nós oramos 1 ano, depois noivamos, aí mais 1 ano, e depois veio o casamento. Eu tinha 21, ela tinha 17. Nós éramos muito crianças ainda, muito novinhos ainda. E nós começamos a vida cedo, cedo. E o que eu trago dessa história, desse período? Olha, se você é solteiro, encontre alguém que acredite em você.
alguém que tope tudo com você. E a Luciana foi uma dessas pessoas. Ela arriscou tudo, ela disse, é isso, nós vamos juntos. E nós, então, muitas vezes saíamos da igreja, nós não tínhamos nem dinheiro para comer um hot dog. Nós chegamos a dividir um hot dog, que era, na altura, R$1. R$1, que é o dinheiro do Brasil, como se fosse €1. E nós compramos, vamos comprar um hot dog? Só tem €1. E aí, nós rachamos o hot dog. Ah, que alegria! Foi assim que nós começamos. Foi assim que nós começamos. Quando nós fomos transferidos para São Paulo, do interior para São Paulo, nós dormimos muitas vezes num quartozinho bem pequenininho, dentro da igreja. E ela topou tudo. Ela topou tudo. Topou tudo. Então, com certeza, Deus tem um galardão para a vida dela porque ela acreditou. Ela acreditou. O mérito aqui é mais dela do que meu, né? Então, esse foi o período. Eu digo para você que tudo é possível. Eu, às vezes, vejo jovenzinhos que estão namorando, querendo se casar, e muita gente diz assim, vocês estão doidos, é muito cedo. E eu fico pensando, olha, ainda bem que na altura ninguém falou isso pra gente, ou até falou, até pensou, mas não falou, né? Pensaram e não falaram. Ainda bem que não teve ninguém que falou assim, não, vocês estão doidos, vocês não têm casa para morar ainda, vocês não têm isso, e vocês não têm isso, e não têm isso, e não deixaram. Não deixariam, né? Mas na altura, minha mãe não opinava muito. A mãe dela, viúva, também não opinava muito. Então, nós ficamos meio que livres, né, dos pais. E aí, onde deu certo. Não estou dizendo que seus filhos jovenzinhos ou ainda sem estrutura devem sair fazendo loucura. Não é isso. Mas eu estou dizendo que essa é a minha história. E deu certo. Deu certo porque nós decidimos enfrentar as situações e consagrar ao Senhor as nossas obras. Nunca foi fácil, mas Deus honra quem dá passos de fé, quem é diligente. E esse período dos 20 aos 30 anos é tempo de você se lançar. É tempo de você ser ousado. É tempo de você falar, eu vou, sabe, eu vou acreditar. Agora, se una alguém que sonhe junto com você. E casamento e obra de Deus, eu sempre ensino isso na igreja, casamento e obra de Deus se resume a uma palavra que você deve carregar com você, renúncia. Casamento é renunciar todos os dias a si mesmo, por um projeto ainda maior, por um propósito ainda maior, que é ver a família, o futuro da família ser abençoado. Então, casamento é renúncia. E eu sou muito feliz com a pessoa que Deus me deu, com a Luciana, e é essa pessoa que eu quero viver toda a minha vida, porque ela é uma inspiração para mim, uma inspiração de dedicação, de, sabe, de resiliência, de amor, de cuidado, de perdão diário, e assim é. Há um versículo na Bíblia que diz que quem acha uma esposa encontra o favor do Senhor. Então eu encontrei o favor do Senhor, aleluia, eu encontrei o favor do Senhor. Você que está comigo aqui, fala com Deus, fala sério. E quando você encontrar, não tem pessoa perfeita. Não há pessoa perfeita. Mas há alguém que completa você. Achou essa pessoa? Investe nela. Vai lutando. Vai com fé. E lembre-se que você representa o Senhor aqui nessa terra, né? Então, esse é o meu recado para você. Essa foi a minha terceira fase, dos 20 ao 30, tempo de construção. E às vezes, quando você está construindo, você já fez um muro e ele ficou torto, o que você faz? Você deixa ele torto?
Você desiste da construção? Não, você derruba ele, faz outro no lugar. Dá trabalho? Demais. Mas tem que ser. Vamos ver, você está fazendo um bolo, você, mulher que está comigo, você está fazendo um bolo. Preciso fazer um bolo hoje à tarde, que eu vou receber visita. Aí o bolo, ai, murchou, estragou. E agora? Ah, quando a visita chegar, avisa que não tem mais bolo. Ah, hoje não tem nada para comer, o bolo deu errado. Claro que não. Você joga aquele fora, põe de lado ou deixa para comer depois, faz um novo. Dá trabalho? Dá. Vai gastar o dobro. Porque um estragou, você vai ter que gastar de novo leite, farinha, óleo, ovo. Aí você tem que fazer de novo. E no meu casamento, já deu coisa errada? Claro! Já tivemos que destruir muitas coisas? Claro! Mas fizemos de novo. Dá trabalho? Sim. Existem lágrimas? Sim. Tem que se humilhar? Sim. Mas é possível. Deus é um Deus que abençoa você. Eu vou ler de novo o versículo que diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Fala com Deus, Deus, eu estou consagrando a Ti. Eu não estou com vontade hoje. Eu não estou, sabe? Mas eu estou consagrando ao Senhor. Me ajude. E você certamente vai ter um testemunho disso para contar. Estão comigo? Vamos seguir? Quarto período, agora eu já estou com 30, dos 30 aos 40. Que fase é essa? Essa foi a fase da consolidação. Tem uma oração que Moisés fez no Salmo 90. Olha essa oração de Moisés no Salmo 90. Moisés falou assim, ó, no Salmo 90, esse salmo é de Moisés, né? A gente pensa que todo salmo é de Davi, esse por acaso é de Moisés. Diz assim, ó, verso 17, diz assim: esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano, consolida para nós a obra de nossas mãos. Sim, consolida a obra de nossas mãos. Olha que interessante, Moisés aqui já estava com talvez uma idade já avançada. Moisés viveu 3 períodos de 40 anos cada, 40 na corte de Faraó, 40 na casa de Jetro, o sogro de Moisés, e 40 conduzindo o povo de Deus. A vida dele teve 3 períodos, eu estou contando 5 da minha vida. E no terceiro período da vida dele, ele falou: Senhor, consolida a obra de nossas mãos, consolida. Ele tinha vivido 40 anos como neto de Faraó, rico, burguês, no palácio, depois 40 anos no deserto, pobre, morando na casa do sogro de favor, e agora os outros 40, agora era liderando. Senhor, consolida. Sabe, esse é o período da consolidação. Dos 30 ao 40 foi quando eu comecei a falar assim: Senhor, agora eu estou em Portugal, eu tinha saído do meu país, estava dirigindo aqui a igreja de Portugal, onde ainda atualmente dirijo a igreja de Lisboa, e eu falei: Senhor, eu quero firmar agora as minhas raízes, eu quero, sabe, agora eu quero consolidar. Está na hora da gente começar a ver o fruto do nosso trabalho. A psicologia diz que a crise dos 40, resumindo de uma forma bem simples assim, sabe o que é a crise dos 40? É quando a pessoa chega aos 40 anos e ela diz assim, eu errei, eu acho que eu escolhi a profissão errada, eu acho que eu escolhi a pessoa errada para casar, eu acho que eu escolhi a coisa. E ela entra numa crise porque não dá mais tempo de voltar, né? Imagine, a pessoa entra numa faculdade, estuda e cria uma profissão. Aí quando ela termina a faculdade, já está no mercado de trabalho, ela diz: não é o que eu queria fazer. Aí ela não tem força para voltar de novo para a faculdade, fazer uma nova faculdade e mudar. Aí essa é a crise dos 40. Numa linguagem simples, é como se uma pessoa estivesse subindo uma escada, colocou a escada na parede e foi subindo. Quando ela chega no último degrau, ela fala assim: ah, não era nessa parede. Eu tinha que ter colocado a escada na outra parede. Aí ela entra na crise.
Mas a gente não tem que entrar nessa crise. Sabe por quê? Porque nunca é tarde para recomeçar. Moisés, aos 80 anos, Deus chamou ele e falou: vai, você vai liderar o meu povo. E ele foi. E aí eu entendi, dos 30 aos 40 anos, que é possível ainda. É possível fazer muita coisa. Eu falei: Senhor, consolida a obra de nossas mãos. E eu ganhei uma renovação muito grande nesse período. Falando com um pastor amigo nosso, um dos grandes pastores do nosso ministério, um dia ele falou para mim assim, falou assim: Machado, eu já estava há alguns anos na igreja aqui em Portugal. E ele falou: Machado, você está há quantos anos aí? E eu falei: tantos anos. E ele falou: olha, eu te admiro, porque eu estou há bem menos tempo do que você aqui, e tem horas que eu falo: Senhor, me leva para um outro lugar, eu acho que eu estou cansado aqui. E você está cheio de gás. E eu falei: opa, gostei de falar isso com ele, porque isso é sinal que eu tenho algo que eu preciso valorizar. O poder de ser renovado todos os dias. E eu, a partir dali, eu comecei a sempre falar: Senhor, eu quero cada dia ter mais força, mais força, mais força. E assim tem sido. Então, esse período dos 30 aos 40 anos foi de consolidação, de entender que não é pressa, mas ritmo. Que a vida com Jesus não é sair correndo, não é uma explosão, mas é todo dia, todo dia, todo dia. Eu entendi que eu não estou competindo com pessoas, eu não quero chegar na frente de ninguém, eu quero concluir a minha carreira, eu não estou correndo para ultrapassar alguém, eu estou correndo a minha carreira. Paulo disse assim, que nós possamos correr a carreira que nos foi proposta. Cada um de nós temos uma carreira. E é essa carreira que você tem que correr. Não corra a carreira dos outros. Não fica correndo a carreira dos outros, não. Porque você vai dar conta a Deus da sua carreira. E aí eu entendi. Opa! E graças a Deus, nesse período, eu posso dizer que dos 30 aos 40 anos, foi talvez um dos períodos assim que nós mais crescemos, que nós mais entendemos, que nós já temos o que nós precisamos. Agora, nos meus 50 anos, eu falando com um irmão, e eu falei: olha, meu aniversário, hein? Quero você aí. E aí ele falou: 50 anos, hein? 50 anos você tem que estar aí. Eu falei com ele. E ele falou algo para mim que me marcou muito. Ele falou assim: 50 anos. 50 anos. Ele brincou. Você tem passaporte europeu, 2 filhos, nenhum deles se tornou coisa ruim, virou de lado, estão bem. Casado, brincou, tem carro elétrico, é cristão. Você quer mais o quê? E eu falei: é verdade, é verdade. Eu tenho muito hoje. Eu tenho muito que Deus tem nos dado. E isso são grandes valores. Olha aqui para mim. O que você tem de valor? Você tem saúde? Você tem uma família? Você tem, sabe, entendimento para buscar o melhor? Você é de Deus. Você tem tudo na sua mão. Você não precisa se comparar com ninguém. Seja feliz. Corra com perseverança a carreira que te foi proposta. E foi assim que eu cheguei, já nesse último período, não o último período da minha vida, o último período que eu estou vivendo, que eu estou completando 50, agora começa uma fase maravilhosa. Que o próprio Moisés, no Salmo 90, ele ora assim, ó, ele diz assim, olha o versículo 12, Salmo 90, 12, diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias,
para que o nosso coração alcance a sabedoria. Sabe, Moisés falou assim, Senhor, me ensina a contar os dias. Geralmente a gente conta os anos, né? Eu tenho 30, tenho 40, tenho 45, tenho 46, tenho 51. Para de contar os anos, conta os dias. Vamos contar os dias. Porque cada dia importa. Cada dia importa. A gente está acostumado, como ser humano, contar os anos. Não vamos mais fazer aniversário, vamos fazer... Não sei como seria, dia-versário? Como é que é? Como é que é? Mêsversário. Mêsversário é mês. Eu não sei como é que seria. Diário de versário, sei lá, deve ser. É dia. Cada dia, eu vou terminar cada dia com vitória. É o dia. Olha a tua volta. E é assim que eu quero chegar, que eu chego aos meus 50 anos, olhando para frente, sonhando, acreditando. Uau! Deus tem muita coisa boa para fazer. E eu não quero terminar o meu aniversário sem presentear você. Se eu pudesse, todos vocês que estão assistindo, te dar o melhor que eu tenho, eu te daria. Eu diria para você, acredite, ainda tem muita coisa boa para você viver. E não viver só para se sentir realizado, mais do que isso, mas para você servir pessoas, porque a sua vida só tem sentido quando você serve de inspiração para alguém. E servir de inspiração não é só quando você tem um carrão, uma casona, um emprego, um salário, uma roupa. Não é assim que você serve de inspiração. Aí você só provoca inveja. Deus não te chamou para você provocar inveja nas pessoas. Deus te chamou para você inspirar pessoas. E você inspira pessoas quando você é transparente, você mostra, sim, as dificuldades que você tem, os problemas que você enfrenta, mas você mostra que também é possível você vencer em Cristo. Aí sim, você serve de inspiração para as pessoas. Eu estou fazendo um roteiro de um vídeo que eu vou gravar e vai estar no meu Instagram, você pode seguir lá no meu Instagram, sobre o ex-presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos na década de 80. Ele foi um ator de Hollywood, só que nunca fez sucesso, nunca conseguiu alcançar o sucesso que ele esperava. O sonho dele era ser um grande ator de Hollywood. Participou de mais de 50 filmes, mas nunca teve um papel assim de estrela. E com o passar do tempo, a carreira foi só esfriando, os convites foram diminuindo, a ponto dele não ser convidado para quase filme nenhum. O que ele fez? Podia desistir, não. Entrou para a política, mudou o rumo da sua vida. Em 1976, 66, melhor dizendo, ele foi eleito governador da Califórnia, seu estado. Em 1980, pela primeira vez eleito presidente dos Estados Unidos. Uau! Aí acabaram os seus problemas. Em 81, ele sofreu um atentado, tomou um tiro. Teve câncer de próstata, câncer de pele, passou por 2 cirurgias. Tinha que usar aparelhos auditivos. Um dia, numa entrevista, ele disse assim, depois que eu cheguei à Casa Branca, melhor dizendo, depois que eu cheguei à Casa Branca, eu ganhei alguns presentes. Aí o pessoal ficou olhando, falou, eu ganhei 2 aparelhos auditivos, tive câncer de próstata, câncer de pele e sofri um atentado. Aí ele deu uma pausa e disse assim, mas eu nunca me senti tão bem. Em 84, ele foi reeleito a presidência dos Estados Unidos. O que eu quero dizer para vocês? É que os problemas sempre vão existir. O negócio é como você reage aos problemas. Ele poderia falar assim, não posso fazer mais nada, agora eu tenho que usar aparelho auditivo. Não, eu tive câncer de pele, eu não vou poder. Olha, me deram um tiro, tá muito perigoso, Deus me livre, eu não quero mexer com isso não. Eu sofri um atentado. Ele podia desistir. Não. Ei, é assim que eu chego aos meus 50 anos. A
acreditando que tem muita vida. Eu quero dizer para você, Deus tem vida para você. Eu quero louvar a Deus por todas as pessoas que participaram comigo desse vídeo, que estão assistindo, que estão me presenteando. O presente que eu quero de vocês é que vocês partilhem aí com umas 10 pessoas para esse canal crescer ainda mais. Obrigado pelos irmãos que estão aqui me ajudando, pela nossa equipe, o Henrique, o Rafael, que estão aqui participando da produção desse vídeo. Para toda a minha família, para todos os de perto, aqui de Portugal, da nossa família na graça. Eu costumo dizer a frase, somos uma família e juntos somos mais fortes. Minha família no Brasil, nossa Igreja Internacional da Graça e todos os meus amigos. Eu queria terminar orando por você. Posso orar por você? Eu não sei se você tem uma necessidade, eu não sei se você está frustrado, eu não sei se você já está desistindo, pastor, estou desistindo da vida, eu quero morrer, nada dá certo para mim. Eu tive um testemunho aqui na igreja essa semana de uma senhora de 85 anos que resolveu se casar e se casou com um senhor de 85 anos. Ela viúva e ele também viúvo, e eles disseram, é a nossa hora, vamos casar. Alguém disse, que isso, vai casar aos 85 anos? Sim, ela disse, porque eu ainda quero ganhar muita gente para Jesus. E eu falava com a filha dela aqui, a Claudiana disse assim, falou, pastor, eles moram no sítio, então. Eles ficam lá no sítio. O sítio é uma quinta, né? Fora da cidade. Eles ficam lá de domingo para segunda, segunda para terça, terça para quarta, quarta para quinta. Aí eles vêm para a cidade. Aí vêm para a cidade e dormem na cidade. Aí eles vão nos hospitais visitar, vão evangelizar e vão para a igreja na sexta, no sábado e no domingo. Aí serve na igreja. Aí domingo à noite volta para o sítio. Ficam lá no sítio, descansando e na cidade, servindo Jesus. Que gracinha o casal. Tem gente com 20, 30, 40 que está desistindo. Eu quero orar por você. Eu quero te dar um presente. Eu quero pedir para o Espírito Santo abrir o seu entendimento para você olhar o caminho, ver que o caminho ainda é largo e longo. Largo no sentido de amplo para andar no Senhor. Não é porta larga, né? A porta para Jesus é apertada. Mas o caminho é amplo, é para você caminhar. E você chegar lá no céu como vencedor. Reverendo João Batista, um grande líder, que eu trabalhei com ele, me dizia, pregava sempre, dizia assim, olha, no céu só entra vencedor, hein? Não chega lá de cabeça baixa, não. Porque em Apocalipse está dizendo, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Então, vamos vencer? Posso orar por você? Como se você segurasse as minhas mãos? Senhor Jesus, obrigado por cada pessoa que o Senhor me dá o privilégio de, no dia do meu aniversário, orar por essas pessoas, abençoar a vida delas. Pai, ajude essa pessoa. Que assim como os meus olhos se abriram um dia, assim como diante de tanto sofrimento, tantas perdas, tantos erros, o Senhor sempre foi fiel e sempre nos mostrou o caminho. Senhor, mostra a esta pessoa. Tua palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. E que as misericórdias se renovem sobre essa pessoa. Dê a ela novos sonhos, direção, dê a ela paz. Que a bênção do Senhor esteja sobre ela neste dia. E que a bênção do Senhor seja sobre a casa dela, a família dela. Que essa pessoa também possa ter uma história de vitória para contar. Um testemunho de que o Senhor é Deus e de que o Senhor nos escolheu e nos chamou para que possamos ir e dar fruto e o nosso fruto permaneça. Eu abençoo a todos no nome de Jesus. Glória a Deus. Dá um abraço aí, ó. Feliz aniversário para mim, para você, uma vida abençoada. E conta a sua história também, conta o seu testemunho, grava o seu testemunho, conta ele para alguém. Sua história pode abençoar alguém, tá bom? Fico por aqui, até o próximo vídeo aí, curte o canal, Deus te abençoe, em nome de Jesus.